Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora nesse vídeo. Eu tenho uma palavra especial da parte de Deus para a tua vida. Não pula esses stories não. Ele é um pouquinho grande, mas vai valer muito a pena você ouvir o que Deus tem para falar contigo através desse vídeo. Amém? A palavra de Deus diz lá em Juízes, no capítulo 14, a história de Sansão. Sansão, um homem conhecido pela tua força, né? A sua força que era algo que vinha de Deus mesmo, né? O Espírito Santo enchia ele tinha uma força incrível. E o que chama a atenção é que a mesma força que levava Sansão a grandes vitórias também era a sua maior fraqueza. E eu vou trazer a reflexão desse texto para vocês hoje, tá? A partir do verso 1, Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. O povo filisteu, o inimigo. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: "Vi uma mulher filisteia em Tina. Consigam essa mulher para ser minha esposa." Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: "Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre o seu povo? Você tem que ir até os filisteus incircuncisos para conseguir esposa?" E aí Sansão disse ao pai: "Consiga para mim, é aquela que me agrada, é aquela que me agrada. Olhos." E aí o texto continua: seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tina, de repente um leão forte veio, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas nem contou ao seu pai nem à sua mãe o que fizera, ou seja, ele não contou que fez aquilo. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Ele foi até Dalila. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas com mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas ele não contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Muito bem. Um pouquinho mais adiante, capítulo 16 de Juízes, já com Dalila, né? Quando Dalila viu Sansão, quando Dalila então viu que Sansão tinha lhe contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: "Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo." Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando prata, ou seja, os líderes dos filisteus voltaram a ela entregando uma recompensa. Verso 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão: "Os filisteus estão atacando." Ela deu um grito ali, e ele acordou do sono. "Sairei como antes e me livrarei." Mas ele não sabia que o Senhor tinha o deixado. Aí o texto acaba triste. Então o texto ele revela aqui, nesses primeiros minutos de vídeo, próximos 5 minutos aí, a história de Sansão, onde ele rejeitou o conselho dos pais, onde ele passeava por lugares que não devia,
por sinal matou um leão lá. Ele saiu do caminho, ele pegou o mel do cadáver do leão, ele escolheu uma mulher do povo inimigo para se casar. Então ele cometeu vários erros, e a maioria desses erros, ou se não todos, foi por causa dos olhos. Os nossos olhos, eles fazem que a gente se distraia. E a gente aprende aqui algumas lições, né? Sansão era um homem fraco, embora ele era forte. E a gente entende que pessoas fracas, elas perdem oportunidade. A gente pode até ter um exemplo de Judas, né? Judas era um homem fraco. Judas não aproveitou as oportunidades. Ele andou com a porta e não entrou nela. Ele andou com o pastor e não quis ser ovelha. Ele escolheu a morte mesmo andando com a vida. Ele andou com a verdade, mas continuou vivendo uma mentira. Andou com um caminho, vivendo nos atalhos. Andou com o mestre e não quis ser ensinado. Andou com o dono do céu, mas decidiu ir para o inferno. Então a gente vê que Judas tinha as mesmas características de Sansão. Os olhos, distração pelos olhos. Existem pessoas comuns. Pessoas comuns, elas aproveitam as oportunidades. Um exemplo disso é Davi. Davi estava num cenário onde que ele tinha que levar comida para os irmãos. E lá ele aproveitou o cenário. Sansão, ele já não teve a mesma inteligência de Davi, de aproveitar oportunidades. Davi, ele, na pressão, o Senhor revelou a sua essência. Já Saul, o rei da época, na pressão, revelou a sua essência de pecaminosa, uma essência que infelizmente acaba se perdendo. É claro que a gente tem que entender alguns pontos importantes, principalmente porque Sansão tinha alguns privilégios, na vida. Sansão, quando ele foi nascer, um anjo foi até a casa dos pais deles para dizer que ele ia chegar. A gente nasceu e o anjo não falou com a nossa mãe nem com o nosso pai, acredito. Ele teve esse privilégio de ser anunciado, Claro que eu sou um filho da promessa, mas isso é história para outro vídeo. Deus disse porque ele seria forte, vai ter uma força que ninguém nunca teve, um privilégio. Ia receber uma força que Sansão, eu acredito que se fosse nos tempos de hoje, teria os bonequinhos dele vendendo, Nem os super-heróis, as crianças queriam ser Sansão. Enfim. Só que o anjo, ele deixou algumas instruções, principalmente no ponto de cumprir o voto do nazareado, que é o nazireu, Isso está lá em número 6. Depois, se você quiser dar uma lida, em número 6 tem lá toda a carta dos votos do nazireu, que Moisés escreveu. E um detalhe interessante é que ele não poderia, em hipótese alguma, comer nada da vide, nem beber da vinha. Não podia comer nada feito com a uva, nada com o cheiro, com a casca, nada com a uva. Ele não poderia, em hipótese alguma, cortar o cabelo, passar navalha nos seus cabelos. E ele não poderia tocar em cadáver. Lá na carta de número 6, no voto de Moisés, no voto do nazireu, que é um homem separado, fala muito claro que não poderia chegar nem perto do cadáver se fosse a mãe ou o pai, ou um parente, que está longe do cadáver. Muito menos tocar num cadáver, seja de uma pessoa ou um animal. E aí que a gente vai ver que os olhos de Sansão foram o caminho para as distrações dele. Sansão, ele é atraído pelo que vê. Primeiro que ele vê uma mulher do povo inimigo,
dos filisteus. Né? Uma outra coisa que, para poder ver essa mulher, Sansão já deveria estar frequentando as vinhas dos filisteus. Então a gente vê aqui que a gente já aprende nesse texto que a gente não deve frequentar lugares errados. Existem ambientes que não são para nós. O lugar que eu frequento revela o que eu procuro. Então eu falo muito para os músicos, né? Não é pecado isso, não é pecado aquilo, o Espírito Santo que vai te incomodar, mas, por exemplo, eu optei em não participar de alguns lugares, ambientes, festas, porque ali revela o que eu procuro, né? Embora alguns falam que está trabalhando e tal, mas é um assunto muito polêmico esse, mas para mim, para minha vida, isso já não serve mais. E a gente vai entender que não tem como se alimentar das coisas do mundo e depois a gente transbordar unção, transbordar santidade. Os lugares, eles prejudicam o nosso propósito, entende? De uma fonte não sai 2 tipos de água, entende? Se a tua mão te fizer pecar, arranca. Se teu olho te fizer pecar, arranca. É melhor viver sem um membro do que perder a salvação. Davi é um exemplo, né? Os reis deveriam estar na guerra, né? Os reis daquela época deveriam estar na guerra, mas ele não estava na guerra. Ele estava numa sacada, passeando. Em algumas traduções diz que ele estava passeando. Ele estava no lugar errado. Ah, mas o palácio é o lugar dele. Às vezes o lugar que você habita pode ser o seu lugar de segurança. A música é um lugar de segurança. Só que tem lugar que tem hora que a gente tem que estar guerreando, na guerra, e não distraído. E aí ele vê Betseba e acontece tudo que vocês já sabem na história, né? Então, assim, como não cair se eu não saio do lugar da tentação? Essa é a pergunta que eu tenho. Como não cair se você não sai do lugar da tentação? Eu tenho problema com álcool, eu vou ficar frequentando bares com os meus amigos onde tem álcool para eu deslizar? Eu tenho problema com mulheres e eu vou ficar frequentando festas que vai me levar para promiscuidade, até mesmo para o adultério? Eu tenho problema com drogas, eu vou ficar procurando. E tem gente que quer justificar, não, eu estou indo lá para pregar o evangelho, para salvar vidas. Se não tiver preparado, filho, não vai. Não fica nessa sacada aí, não. Vai para a guerra, vai guerrear no seu quarto, vai guerrear na sua igreja. Entende? Fuja da tentação. Um exemplo disso é igual a José. José, a mulher de Potifar, visitava ele todos os dias para tentar José, e ele não. E Sansão, a gente vai ver na história que ele já estava na vinha. Talvez ele não estava bebendo, mas ele estava lá sentindo o cheiro da uva. Ele estava lá curtindo o ambiente do vinho. Isso já estava... Talvez você não está pecando, mas o que você está pensando já é pecado, filho. Já é pecado. Tá, então outra coisa, para ele estar numa vinha dos filisteus e ninguém atacar ele, não acontecer nada, e ele ainda vê uma mulher, significa que nessa altura do campeonato ele já deveria estar com relacionamentos com os inimigos. Então, cuidado com relacionamentos errados. A vinha era o lugar dos filisteus e Sansão frequentava aquele lugar. Para ele poder entrar e sair, estar frequentando e escolhendo até uma mulher para casar, ele já tinha relacionamento com o inimigo. Então cuidado, porque as pessoas que você caminha revela para onde você está indo. Tá? Cuidado. Ah, é meu amigo, não tem nada a ver e tal. Você não vai fazer acepção de pessoa e também não vai ser arrogante, orgulhoso, mas não precisa frequentar alguns ambientes ou estabelecer relacionamentos que vão te tirar do propósito. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o propósito a gente não negocia, tá? Seja uma pessoa educada, amável, com as características de Jesus, mas não faz pacto e vínculo com quem vai te tirar do propósito, não, tá bom? Só que Sansão também, ao contrário, dele estar fazendo um relacionamento errado, com o povo que deveria ter relacionamento, ele preferiu andar sozinho. Ele, por ser um juiz, ele tinha que ter estabelecido um exército, como todos os juízes
passaram lá. Débora, enfim, né? Gideão, ele não montou um exército, ele era autossuficiente, né? Então você precisa preparar um exército, você precisa discipular pessoas. Aí ele desonrou o próprio pai e a mãe, dizendo que o que ele precisava não estava ali. O pai aconselhou, ele desonrou o pai. Não preciso do teu conselho, quem eu quero é aquela, vai buscar para mim. E infelizmente quem não honra o pai e mãe, ele não vai viver muito aqui na Terra. A história de Sansão revela isso, né? Sansão, outra coisa que chama a atenção nesse texto, é que Sansão ele saiu do caminho. O texto fala bem claro, e saindo Sansão do caminho, né, ele foi lá visitar um cadáver, cara, do leão que ele já tinha matado. Quando ele matou o leão, o Espírito Santo se encheu, né, encheu ele com o poder e ele, com a força do Espírito Santo, ele matou o leão. Mas só que Sansão, ele foi lá, né, a distração é uma arma do inimigo, ele foi tentado para visitar o cadáver do leão. Às vezes você vence algumas guerras, mas você é orgulhoso de querer ainda voltar lá no cadáver para ficar buscando o mel que está lá. Se vangloriar, dizer que ele é o top, aconteceu porque foi eu, e aí fica visitando o cadáver para ficar degustando do mel. Não faça isso. O que passou já passou, e foi graças a Deus, ele que deu condição para isso. Só que Sansão, aí ele comete o maior erro, né? Ele tocou no que era proibido. Mesmo sabendo que não podia tocar, ele queria só o mel, né? Porque o mel ele é doce, é agradável, né? Ele não é uma coisa amarga, né? E ele ainda traz esse mel e distribui para os pais, né? Então você às vezes compartilha aquilo que estava dentro do cadáver com os outros. Isso é muito ruim. Olha como é doce isso. E esquece que a glória é de Deus, a honra é de Deus. Esse mel é um mel que veio de dentro de um cadáver, de algo que já não deveria nem estar perto. O velho homem está morto, gente. Deixa o cadáver do velho homem lá, não fica lá buscando o mel do velho homem, não. Deixa ele lá. Morreu, acabou. Relembrar o passado. Oh, que tempo bom. Esquece isso, cara. Vida pra frente. Se o passado fosse bom, o retrovisor do carro era do tamanho do vidro da frente, e o vidro da frente era do tamanho do retrovisor. Se você olhar para trás é só para ver se não tá vindo ninguém lá para te atropelar, não. Não é para ficar olhando para trás e ficar assistindo um filme sem cuidar com a frente, tá? Então as dicas servir é distribuir a si mesmo. Entenda isso, servir é distribuir a si mesmo. Sansão não fez isso. Sansão ele era autossuficiente. Servir é amor na prática. Servir era amor na prática. Sansão ele foi um pouco arrogante em algumas coisas da vida dele, tá? E a maior declaração de amor que a gente vai ver é a de Jesus, né? Porque Jesus ele foi para a cruz com suor e sangue, declarando amor por nós, e não com um buquê de flores, né? Então, o maior exemplo é Jesus. Ele distribuiu de si mesmo, serviu com amor na prática, mesmo sabendo que Judas e João iriam errar com ele, com muito amor, trouxe eles para a mesa, né? É melhor confessar uma tentação, agora entenda isso, a dica dessa palavra. É melhor você confessar uma tentação do que você ter que confessar uma queda. Então, se você está tendo problemas de ficar visitando um cadáver, um velho homem, comendo esse mel, ou seus olhos estão distraídos, já chama teu pastor, já chama teu líder. Meu amigo, preciso revelar isso para você, me ajuda em oração, porque você esconder isso virá depois do pecado e você tem que confessar ele já como uma queda. Você caiu. E entende uma coisa, tá? É bom confessar para alguém que esteja do teu lado de verdade, porque a gente aprende que as pessoas nos ferem, né? Gente fere a gente, só que quem cura a gente é gente. Então se você se magoou com alguém, que confessou e tal, teve uma má interpretação,
Volta lá atrás e entenda que você pode ter novos amigos, restabelecer conexões dentro daquilo que é os princípios de Deus e vai ter um sucesso aí numa amizade espiritual, né? Isso vai ser muito bom para você. Agora entenda uma coisa, né? Na tentação, o diabo quer extrair o pior de você. Na tentação, o diabo quer extrair o pior de você. Na provação, Deus quer extrair o melhor de você. Na tentação, o diabo mente para você. E na provação, Deus te confronta com a verdade. As provações nos aproximam de Deus, mas as tentações, o diabo nos afasta de Deus. Então pare de voltar a lugares e coisas que Deus te ajudou a matar. Pare de procurar por coisas, pessoas e lugares que Deus te ajudou a tirar do teu caminho. Sansão, ele tinha essa dificuldade de ser atraído com os olhos, só que ele escolheu uma pessoa que não tinha as mesmas intenções que ele, de ter um caso de amor, de casamento, constituir família. Dalila tinha Sansão como um troféu. O propósito era ganhar dinheiro, entregando o segredo de Sansão. Só que Sansão, quando ele acorda achando que o Espírito Santo está com ele. Ele fala, sairei como antes, ó, arrogância, orgulho. Só que ele não sabia que o Espírito Santo já tinha saído dele. Então, não negocie o propósito. Não ache que só porque estamos no tempo da graça, a justiça de Deus não vai existir. A justiça de Deus, ela existe. O pecado, o Senhor nos perdoa dele, mas o pecado tem consequências. Tá? Sansão não fez o que precisava fazer. Uma das coisas que a gente precisa fazer no nosso ministério, principalmente, é parar para descansar. Sansão, ele representa a geração do ativismo. Hoje a gente vê muitas pessoas no ativismo, quer servir. Pai. Só que ele não entende que essa é a geração do imperativismo dentro do evangelho, do cristianismo. E isso nos deixa muito cansado, né? Um exemplo que a gente vai ver é quando a gente está servindo só para funcionar. A gente vai para a igreja, faz. Mas nossa vida com Deus já não está mais transbordando nada. Né? Uma das coisas, a semelhança de Sansão, ela é idêntica à do irmão do filho pródigo. Ele teve intimidade com a obra do pai, mas não conheceu o pai da obra. Ele serviu, mas o pai não queria o filho no campo só servindo. O pai queria o filho na mesa, assim como Jesus chamou os seus discípulos. Então ele não quer a adoração no esforço, no sacrifício. Ele quer o coração do adorador, a motivação certa. Então, se você precisa parar para descansar, às vezes é necessário. Se você não descansa e vai em alta velocidade, esse ritmo pode atropelar o teu ministério e destruir a tua família. Então tire tempo para as coisas de Deus, tire tempo para a sua família, tire tempo para você também respirar, né? Porque uma coisa é certa, tá? A ciência diz que o excesso do passado, o excesso de esforço, de carga, ele vai gerar depressão no futuro. E outra coisa, não se preocupe com muita coisa não. Não carregue os pesos do amanhã com as forças de hoje. Carregue aquilo que você precisa carregar. O resto é o fardo que você tem que colocar nas mãos do Senhor. Amém? Agora eu vou te explicar uma coisa interessante. Se você é músico, está por aqui, chegou até esse ponto do vídeo, a gente aprende na música que existem as pausas. A música dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, as notinhas, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa, e assim vai, né? Agora a gente tem que entender que a pausa também é música, só que é silêncio, é descanso. Uma música sem pausa, o músico precisa dar pausa, principalmente instrumento de sopro, precisa dar pausa para descansar, respirar e tocar na hora certa. Assim é a nossa vida com Deus.
Essa melodia precisa ter as pausas. Eu não digo de você diminuir a intensidade da tua busca e a constância com Deus, mas o teu esforço no servir. Não seja igual Sansão, que não preparou pessoas para ajudá-lo, um exército, discipular. Não seja igual Sansão, que vai se distrair com os olhos e vai procurar em outros lugares pessoas que poderiam formar relacionamentos, pactos com ele. Não se distraia para não sair do caminho. Não fique voltando no velho homem para buscar o mel daquele cadáver e distribuir para os outros. E também tenha sempre a convicção de que aquilo que você carrega, o que você tem, foi Deus que te deu. Não foi a tua força, nem teu próprio braço. Amém? Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até aqui. Desculpa pelo tamanho, mas é uma mensagem extensa que precisava ser passada. E compartilha isso com alguém da tua família, algum amigo que precisa ouvir. Eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na vida dele e nós teremos grandes testemunhos ainda da revelação da palavra, daquilo que o Senhor nos trouxe hoje. Amém? Jesus, obrigado por cada vida que está aqui nesse vídeo, que esteve até aqui nesse momento. Peço que o Senhor traga a revelação, o espírito de sabedoria e que abra o coração para que essas palavras fiquem guardadas, Senhor. Vamos acabar com o Sansão dessa geração e vamos criar mais pessoas que sejam extraordinárias. Porque há 3 tipos de pessoas. A pessoa fraca que perde a oportunidade, a pessoa comum aproveita a oportunidade e a pessoa extraordinária que cria as oportunidades debaixo da graça de Deus. Seja você essa pessoa extraordinária em nome de Jesus. Amém? Obrigado, tamo junto. Valeu!